Oi pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo no meu canal. Eu sou a Cláudia e espero que seja todo mundo muito bem. Corre, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa um like, um comentário que isso vai me ajudar muito mesmo. Gente, começou o ano e eu tô passando rapidinho só pra desejar um feliz 2023 pra vocês. Que seja um ano muito produtivo, um ano de muitas bênçãos, um ano cheio de realizações pessoais, saúde, tudo de melhor pra vocês. Muito obrigada por estarem comigo e que esse ano vocês continuem. E pra quem ainda não tá aqui comigo inscrito no canal, vai lá, se inscreve, que é muito legal ficar aqui. E bora lá, que a gente vai começar esse terçou, essa semana de casos, com um caso muito difícil de colocar na linha do tempo. É muito complicado de expor tudo que aconteceu, colocar a dinâmica do crime na ordem certinha pra entender, porque é um pouquinho confuso. Mas eu vou trazer o melhor pra vocês. E vamos lá, porque o caso de hoje é o caso brutal da Márcia Nakashima. A Márcia nasceu no dia 6 de outubro de 1981 em Guarulhos. Márcia era uma mulher de 28 anos na época, ela era uma filha muito querida, era filha da senhora Janete Nakashima e do senhor Makoto Nakashima. Ela tinha dois irmãos, que era a Cláudia e o Márcio. A Márcia era uma advogada, ela era formada em direito, ela já atuava, ela tinha um escritório junto com a sua irmã Cláudia e as duas trabalhavam juntas. A mãe dela era secretária do escritório, então tudo era família ali. O irmão dela não atuava na mesma área, mas ele sempre estava presente na vida das meninas. Todos os domingos a família Nakashima gostava de se reunir na casa da avó para dar almoço e lá passava o dia todo. A Márcia era uma pessoa muito dedicada aos estudos. A família relata que ela não tinha nenhum tipo de namorado durante o percurso da faculdade, durante todo o curso de direito. A Márcia não se envolveu com ninguém porque ela queria se dedicar só aos estudos, ela não queria perder o foco. Ela era realmente muito dedicada, a família ficava impressionada com isso. Assim que a Márcia se formou em direito, a tia dela foi lá e comprou um Honda Fit para ela, que na época era um carro de luxo, era um carro novo, era um carro zero. A tia foi, comprou e deu para ela, porque ela sentia muito orgulho da sobrinha. Então, assim, a Márcia era uma pessoa exemplar, sem contar que ela era muito bonita mesmo. Ela era uma brasileira, porém ela tinha traços orientais, então ela era meio japonesinha, então ela era bem bonita, morena, do cabelo liso, alta, então todo mundo ficava impressionado, além da beleza interior, com a beleza exterior dela. O destino da Márcia, então, cruza com o de Misael Bispo. O Misael, ele também era advogado, ele era formado em direito, ele era um ex-policial militar. Todos relatam o Misael como um cara muito soberbo, metido, nariz em pé. Até os policiais do caso diz que ele era extremamente ignorante, ele se achava demais, tinha o durex no nariz e achava que era o rei do mundo. Ele veio de uma família muito simples, ele foi o primeiro a se formar lá na casa dele, então ele relata que os irmãos, tios, primos tinham muita inveja dele, porque ele teve um crescimento profissional muito grande, então ele relata que a família não gostava de ver esse crescimento da parte dele. O Misael procura o escritório da Márcia e da Cláudia, porque ele tinha um sócio e esse sócio saiu da empresa e deixou alguns casos parados lá. O Misael não tratava de todos os casos, ele não tratava daquele tipo de ramo no direito, então ele passou para as meninas esses processos, o que estava parado. O Misael, ele já conhecia a Cláudia, irmã da Márcia, porque eles fizeram faculdade juntos. E através daí ele passou a ter contato com a Márcia, ele ia muito lá no escritório, era papo vai, papo vem, e eles começaram a se relacionar, a trocar alguns beijos, alguns flirts, e em breve eles assumiram um namoro. A família da Márcia e os amigos dela começaram a estranhar porque, primeiro, o Misael era 11 anos mais velho que ela. E o outro ponto era pelo biotipo dele, porque a Márcia ela era muito bonita. E o Misael não tinha uma beleza tão compatível com a da moça. Então, os amigos acabavam questionando: ah, Márcia, você não acha que você é um pouquinho demais pra ele, não? E isso não foi empecilho nenhum na época, ela ficou com ele. O namoro deles duraram em torno de 4 anos. Só que o início de um namoro foi de uma forma e o final foi de outra.
Com o passar dos anos, o Misael ele foi se tornando um namorado muito tóxico. A Mércia, ela tinha um alto astral, assim, bem elevado, ela era muito animada, de personalidade bem forte. E ele foi quebrando isso nela, ele foi cortando, podando a moça até ela ficar completamente diferente. A Mércia, quando ela chegava na casa dos familiares e o Misael não estava lá ainda, ela brincava com os primos, ela zoava com todo mundo, fazia muitas brincadeiras. E assim que o Misael chegava, ela puxava uma mesinha e duas cadeiras e lá ela ficava num canto com o Misael, ali ela já não conversava com mais ninguém, só respondia o que perguntavam pra ela, mas era nítido a mudança dela perto e longe do Misael. Era muito nítido essa mudança que ocorria de personalidade. Ocorreu um episódio que toda a família da Mércia ficou alerta. Porque o Misael, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Ele convencia todas as pessoas do que ele queria pela lábia deles. O irmão dela relata que se o Misael sentasse na sua frente e começasse a conversar, você ficaria com pena dele, porque realmente ele contava as histórias mais tristes do mundo, da trajetória de vida dele, para todo mundo ficar bem comovido mesmo. A avó da Mércia, que era uma senhorinha muito bondosa, ela ouviu a história do Misael, que ele veio de uma família muito pobre, que ele teve que lutar muito na vida e que ele nunca tinha tido uma festa de aniversário. A avó ficou tão comovida com isso que ela deu uma festa de aniversário para ele e fez vários convites para que ele entregasse para a família dele. Já que a família dele não morava lá em Guarulhos, então ela deu esses convites para ele. Ele disse que não ia dar os convites para a família dele, porque eles não iriam saber se comportar em uma festa de aniversário, que eles eram muito pobres, eles eram muito humildes e não ia ter condição de ir, e que eles não gostavam do Misael por ele ter crescido na vida. Através desse episódio, a família ficou bem de orelha em pé, porque como que o cara não quer proximidade com a família, mesmo que alguns familiares achassem que ele ficou metido, alguma coisa do tipo, alguns, pelo menos, iam ter torcido pelo garoto e iam querer estar presentes no aniversário dele. Então, o irmão, os pais da Mércia ficaram bem assim com esse fato e começou a observar o Misael de uma forma diferente. Então, depois disso, a família começou a encher o saco da Mércia. Falar, Mércia, sai desse cara, ele não te merece, olha o que ele tá fazendo com você. Ele não tem proximidade nem com a família dele, vai saber o que ele faz. Ele também parece ser muito mentiroso, ele parece mentir tudo da história dele, parece que é mentira. Até o irmão dela ficou um tempo sem falar com ela por conta do Misael, porque ele não aceitava mais aquela situação. E a Mércia, então, cedeu, ela ouviu a família dela e terminou com o Misael após 4 anos de relacionamento. Ela chegou, falou que não queria mais nada com ele, e aí ele fica muito louco mesmo. Porque ele começa a falar que ela está deixando ele por conta da família, que mais uma vez ela vai ouvir a família dela, que ele fez de tudo por ela, que ele amava ela incondicionalmente, que ela estava brincando com o coração dele, que ela era uma mulher de coração de ferro, coração gelado, que ela não sabia valorizar quem amava ela. E isso perdurou por um bom tempo. O Misael, ele não se afastou da Mércia. Ele sempre mandava e-mail para ela falando várias coisas. Porém, a Mércia também respondia os e-mails dele de uma forma bem grossa, falando que não amava ele, que ele não era nada. Então, os dois trocavam muitas farpas online, porém, eles davam flashbacks. A Mércia, ela cedia pro Misael, então às vezes ele enchia o saco dela, mostrava que amava ela e aí ela cedia e ia se encontrar com ele. Durante todo esse processo em que a Mércia queria ficar longe dele, mas ela cedia e acabava ficando com ele 1, 2 noites, ele dizia que era muito difícil ser amante da ex-namorada, porque sempre que eles saíam, a Mércia ficava apreensiva, com medo da família ver ela, com medo de aparecer algum amigo e ver que ela estava com o Misael, porque ela não queria que ninguém, absolutamente ninguém, soubesse que ela ainda via ele. Era como se fosse um segredo capital, porque eu acho que isso iria gerar problemas na família dela. Eu acho que os pais iam ficar bem decepcionados de ver que a menina terminou, entre aspas. A família Nakashima tinha um costume, mantém até hoje esse costume, que é de almoçar na casa da avó. E no dia 23 de maio de 2010, a Mércia foi almoçar na casa da avó. Tava tudo lindo, tudo tranquilo. Os primos dela menores estavam brincando de videogame. Ela não queria mais ficar lá porque já tinha ficado um certo tempo. E logo após o almoço, o passar da tarde, por volta das 6h30 da tarde, ela foi, pegou o carro e saiu da casa da avó. Só que antes dela ir embora, ela recebeu uma ligação.
O irmão dela afirma que era o Misael Bispo que estava ligando para ela. E aí logo ela acelerou mais ainda o processo de querer ir embora, porque ela tinha que arrumar o cabelo, enfim. E ela foi. O percurso da casa da avó até a casa dela era em torno de 5 a 10 minutos, dependendo do trânsito. Então, ela não tinha muito para onde ir, um caminho muito longo para fazer da casa da avó até a residência dela. Porém, depois do dia 23 de maio, a Mércia nunca mais foi vista. No dia 25 de maio de 2010, a família começa a procurar pela Mércia de forma insistente, eles não param, eles vão atrás da delegacia, começam a procurar por ela por cartazes, disponibilizam números de telefone. Eles realmente começam uma busca, principalmente por conta própria. Eles vão na polícia, mas por conta própria eles já vão correndo lá na casa de amigos, correndo atrás de clientes que a Mércia tinha, para ver se eles tinham alguma notícia. No dia 27 de maio, o Misael vai, por livre e espontânea vontade, na delegacia prestar algum depoimento, porque ele não sabia o que tinha acontecido com a Mércia e talvez eles poderiam ir atrás dele para perguntar alguma coisa. Então ele já queria de antemão ir na delegacia e falar o que ele fez naquele dia. Então, muito estranho, os delegados acharam aquilo lá estranho, porque do nada ele foi lá, sem nem ser convocado, falar do desaparecimento da ex-namorada. No dia 31, o Misael ele foi oficialmente convocado para prestar depoimento, porque ele já era dado como suspeito. Ele alega que no dia do desaparecimento da Mércia, eles tinham combinado de se ver, que ele tentou ligar para ela, mas ela não atendeu. Ele tinha um ticket de estacionamento do shopping, comprovando que na sexta-feira eles tinham ido ao cinema, e aí ele guardou o ingresso do cinema, guardou aquele ticket. O delegado, ele suspeitou porque geralmente quem paga o estacionamento do shopping em seguida já joga aquele ticket fora porque não tem serventia nenhuma. Então eles entenderam que o Misael já estava querendo criar um álibi. No sábado, ele também informa que a Mércia saiu com ele, que os dois foram para casa dele, lá eles namoraram, ficaram por lá a noite toda. E isso só veio à tona para a família na hora que o Misael estava depondo, porque como eu disse antes, a família imaginou que a Mércia nem tinha contato com o Misael mais. E aí foi um choque para eles saberem que a Mércia ainda estava vendo esse cara. Quando a Mércia namorava com o Misael, ela chegou a colocar um rastreador no carro dele, porque automaticamente colocando o rastreador, o seguro ficava mais barato. Então ela colocou, mas não avisou para ele. O Misael não sabia que tinha um rastreador no carro dele. Ele só foi saber com as investigações. O delegado, ele não queria perguntar na lata se o Misael tinha o rastreador, porque até então não é todo mundo que colocava rastreador. Então ele começa a jogar alguns verdes, fala: Misael, você tem seguro do seu carro? E de uma forma bem arrogante o Misael fala: é claro que eu tenho seguro no carro, eu tenho um Sportage, você acha que eu ia andar com meu carro sem seguro? É um carro chique, você acha que eu ia andar assim, de qualquer jeito? Porque era assim, ele era bem arrogante mesmo, bem nariz em pé. E foi graças a esse rastreador que a polícia conseguiu fazer toda a dinâmica do crime e traçar uma linha do tempo. Porque, como eu disse, é muito confuso. Porque o Misael, ele tinha o carro dele, a Mércia tinha o carro dela, cada um deles tinha muitas linhas telefônicas, então não ia dar para traçar esse crime se não fosse através desse rastreador. No dia do crime, foi mostrado que o Misael estava com um carro parado próximo à casa da avó da Mércia. Então a Mércia saiu da casa da avó às 18h30 e o Misael estava por perto naquele momento. A polícia levantou, questionou ele o que seria aquilo e ele disse que realmente passou lá para ficar esperando pela Mércia. Só que ela não viu o Misael aquele dia, ela pegou o carro dela e foi embora. Ou seja, ele estava de tocaia lá observando a moça. Também foi levantado que o Misael ia todos os dias durante um mês em um certo posto de gasolina. E que no dia do crime, o Misael ficou 3h30 com o carro parado nesse posto. Então os policiais foram questionando: Misael, que tanto você ia nesse posto? E ele disse: para abastecer. E aí os policiais até ironizam, falando: nossa, você abastece R$10 por dia então, porque todo dia você vai nesse posto. E aí ele fica muito sem palavra, o Misael não sabe o que dizer. Mas foi levantado, porque eles vão atrás das câmeras, vão atrás do pessoal do posto, que o Misael ele foi abastecer o carro naquele posto só uma vez. E todas as outras vezes,
Ele passava na ruinha ali do ladinho do posto e parava o carro onde as câmeras não conseguiam ficar filmando ele. Então os policiais precisavam saber que tanto Misael ia nesse posto e por que ele ficou 3 horas e meia lá parado no dia do crime. Por fim, o Misael alegou que ele ficou aquele dia lá parado todo esse tempo porque ele contratou uma garota de programa e ela entrou no carro e lá eles ficaram conversando, trocando uma ideia, namorando. E aí, então, o delegado quis saber quem era essa mulher. Ele não sabia dizer se a garota de programa era ruiva, morena, loira, como que ela chamava, onde que ela morava. Ele simplesmente não sabia dizer nada. Ele, ora dizia que o programa foi pago, ora dizia que o programa não foi pago. E aí o policial começa a falar assim, cara, você deve ser o Brad Pitt, né? Porque que garota de programa que ia entrar no seu carro, passar esse tempo todo com você e não ia cobrar nada. Então, cada vez mais o Misael ia se enforcando com a corda que a polícia dava. Durante todo esse processo de investigação, a família da Mércia também começou a investigar por conta própria. O delegado Olim, que foi o responsável pela investigação da Mércia, inclusive foi um delegado que teve que ter muito sangue frio com o Misael, ele disse que ele teve 2 equipes nessa investigação, a equipe de policiais e a equipe da família, que ele nunca tinha visto uma família tão empenhada a achar uma pessoa. O irmão da Mércia, ele abandonou o serviço dele, ele parou de trabalhar só para ficar em função da busca da irmã. Eles criaram uma central na casa da avó, então quem tinha qualquer tipo de notícia podia ligar na casa deles, que eles iam fazer todas as anotações, ir atrás da Mércia, ir atrás da onde que eles poderiam ter visto a Mércia. Teve um dia que a família ela chegou a receber 4.000 ligações. Imagina na delegacia, gente, quantas ligações o pessoal não recebeu. E o Olim fala, assim, até de uma certa forma, assim, pô, a família chegou até me encher o saco, eu já tava estressando com eles. Porque eu tava investigando e eu tinha que parar as investigações pra atender eles. Mas ele fala que entende a família porque o irmão descobriu uma pista e já ligava pra delegacia pra falar o que ele tinha descoberto, porque ele não queria atrapalhar as investigações. Só que o excesso de informação que eles conseguiam e passavam pra polícia acabava dando uma atrasada lá na coisa, porque eles tinham que parar, atender telefone, falar com o pai da Mércia, falar com o irmão da Mércia. Tava realmente todo mundo desesperado e a mídia estava cobrando muito do delegado Olim uma posição o quanto antes. Um dia, durante esse desaparecimento da Mércia, o pai dela, o senhor Mokoto Nakashima, foi até o salão de beleza e o barbeiro estava lá cortando o cabelo dele e chegou um pescador no local e ele disse que viu o caso da Mércia na televisão e que naquela noite ele estava pescando lá na represa de Nazaré Paulista e que ele escutou 2 tiros, uma mulher gritando e ele viu pela sombra um homem empurrando um carro dentro da represa e que aparentemente parecia ser o carro Honda Fit que tinha sido desovado lá. O pai da Mércia escuta isso, pede pelo amor de Deus para aquele pescador levar ele até a represa de Nazaré Paulista. O pescador vai, leva ele até lá. E na hora que o pai da Mércia passa isso para as polícias, eles falam, pois é papo de pescador, papo de quem tava em barbearia, já sabe como é salão de beleza, né? Cabeleireiro vai conversando, barbeiro vai conversando. E eles não queriam perder tempo com pista que não fazia sentido. Só que o pai da Mércia sentiu assim, no coração dele, que aquilo era uma pista importante e que a polícia deveria ir lá investigar. Porque a filha dele poderia estar lá, poderia ter acontecido alguma coisa naquele local. Por mais que era só papo de pescador e conversa de barbearia, o pai dela, o sexto sentido dele, estava aflorado. E ele falou, não, eu vou atrás porque minha filha pode estar aqui, pode ter acontecido alguma coisa com ela aqui. E ele tinha ido lá com o pescador e viu que tinha marcas de pneus no barro. Então, assim, aquilo lá ficou na cabeça dele. E por conta própria, o senhor Mokoto vai até o corpo de bombeiros da cidade de Guarulhos e pede, pelo amor de Deus, para eles fazerem uma varredura naquele rio. Os bombeiros, então, no dia seguinte, vai até lá e começa a varredura na represa de Nazaré Paulista. Os bombeiros passam, então, 3 horas e meia nadando pelo rio. Era um rio de água turva, então era muito difícil ver, nadar, ter alguma imagem do que tinha debaixo do rio. Realmente os bombeiros deram o melhor de si nessas 3 horas, porque eles nadavam.
e não achavam nada, usavam ferramentas e nada. Não se achava o carro, não se achava o corpo, nada. E aí eles olharam no relógio, viu que já tinha dado um certo tempo, que a tarde já estava caindo. Os bombeiros então saem e falam: olha, senhor Mokoto, realmente não tem nada aqui. O pai dela entra num estado de desespero total. Eles falam: olha, ainda tem alguns bombeiros que não nadaram, reveza com eles, deixa eles nadarem mais um pouquinho, vê se não tem nada. Os bombeiros alegam que nadou o rio todo, mas o senhor Mokoto diz que eles nadaram só no meio da represa. E assim, os bombeiros parecem que foram realmente muito sinceros, falaram: olha, a gente viu tudo. Mas o bombeiro assume que ele só voltou a nadar porque ele ficou com muita pena do pai da Mércia. Ele fala que ele voltou porque tava de dar dó a situação do pai dela, que ele tava em prantos, pedindo pelo amor de Deus para eles ficarem mais um pouquinho, só mais um pouquinho e tentarem achar ela. Então, os bombeiros voltam para a represa e passam em torno de 15 minutos lá nadando. Eles assumem que era só um nadar superficial, porque eles já viram que não tinha nada. E na hora que eles estavam retornando para sair, um bombeiro chuta a lataria de algo. Ele sente alguma coisa de ferro embaixo da água. E é aí então que o carro da Mércia é resgatado. E o Sr. Mokoto entra em estado assim de desespero, porque é o carro da filha dele. Era o Honda Fit dela. E aí eles ligam pra polícia, a polícia corre pra lá, porque tinha-se o carro, mas não tinha o corpo. Aí eles dão conta de que alguma coisa tinha acontecido a mais, porque aquele carro não teria sido jogado naquela represa à toa. O corpo da Mércia foi localizado no dia seguinte. Ele estava fora do carro, porque como o carro foi mexendo, ela saiu pelo vidro do carro que estava aberto. E ela ficou mais de 15 dias submersa, então ela estava num estado deplorável. Ela não tinha rosto. Os peixes comeram o rosto dela, comeram o olho dela. Então ela não tinha feição nenhuma, era como se fosse um rosto liso, sem nada, totalmente branco. Os peritos informam que quando ocorre esse tipo de morte, você fica submerso na água, o seu corpo ele entra numa espécie de conservação. O corpo ele já estava em um processo de putrefação, mas como estava debaixo d'água, ele se conservou. É um processo de saponificação. Você fica conservado, mas você fica como se você fosse feito de cera mesmo. Você não tem feição, você não tem nada. Você só se conserva daquele jeito branco, inchado e como se você tivesse cera no lugar de pele. Então, se tem um corpo, precisa-se de um assassino. Nesse momento, começa uma investigação pesada, principalmente em cima do Misael Bispo. O ponto de partida da polícia foi então entender o porquê que o Misael ia tanto naquele posto. Ele disse que tinha encontrado com a garota de programa, esse negócio não colou, mas o porquê de todo dia ele ir lá foi levantado e alegado pelo pessoal, pelos trabalhadores do posto, que o Misael tinha um amigo lá no posto, que ele era o segurança de lá, que seria o Evandro. É então que o Evandro começa a entrar na história, ninguém conhecia ele, a família não fazia ideia quem era esse cara, e ele começou a ser investigado também, porque um mês todo o Misael tinha que ir lá conversar com ele. Quando o corpo da Mércia apareceu, o Evandro ele foi para Sergipe, ele fugiu para lá. E a polícia ficou por entender, porque eles foram procurar Evandro no posto. Evandro não estava porque fugiu para Sergipe. Então a polícia vai e mete o pé para Sergipe porque eles precisavam conversar com ele. A polícia vai, consegue localizar o Evandro e eles encurralam ele da forma certa, começa a fazer as perguntas certeiras e ele confessa que quem matou a Mércia foi o Misael Bispo. A polícia até então precisava de mais provas, além disso, para conseguir colocar o Misael na cadeia. Porque ele era um advogado, um ex-militar, enfim, ele era o bambambam e precisava de ser encurralado de uma forma que ele mesmo se colocava dentro da prisão. Foi levantado pela polícia que o Evandro tinha 5 aparelhos celulares, ele tinha 5 linhas telefônicas, e durante o percurso aí da organização do crime contra a vida da Mércia e após a morte da Mércia, o Misael ele adquiriu um 6º celular,
onde ele usou para conversar com o Evandro lá em Sergipe, e ele usou esse celular pouquíssimas vezes, e esse telefone também tinha sido registrado no nome de um terceiro. Ou seja, ele tentou adquirir um novo aparelho para manter contato com o cúmplice dele e tentar manter tudo debaixo dos panos. O Misael, ele fica realmente muito bravo quando descobrem essa sexta linha de telefone e vira um bate-boca na delegacia, porque ele fala que ele não tinha conhecimento desse aparelho. O delegado, ele conseguiu contratar um expert, onde conseguiu provar que esse telefone foi usado somente durante o crime da Mércia, durante o sequestro e morte. E ele conseguia colocar o Misael e o Evandro no mesmo local, na mesma hora do crime. Então, os dois estavam no mesmo ambiente. Por mais que o Evandro falasse que não, ou o Misael falasse que não, eles conseguiam estar no mesmo local. Virou aquele bate-boca na delegacia, uma coisa terrível. O delegado Olim foi ofendido pelo Misael. O Misael chamava ele de incompetente. O delegado Olim falava que o competente ia colocar ele na cadeia. Foi aquele bate-boca, o Misael bateu na mesa. Foi uma lereia. Então, a dinâmica do crime foi: o Misael ficou à espreita da Mércia, esperando ela sair da casa da avó dela no dia do crime. A Mércia foi, saiu, o Misael abordou ela, porque os dois iam sair. Antes dele se encontrar com a Mércia, ele deixou o carro dele com o Evandro, que ficou lá esse tempo todo parado no posto. Ele foi, entrou no carro da Mércia, a própria Mércia foi dirigindo até a represa de Nazaré Paulista. Lá já era um lugar onde os namorados costumavam se encontrar para namorar, fazer coisas por lá, porque era um lugar bem escuro, reservado, que ninguém encheu o saco. Então muita gente ia pra lá, e parece que a Mércia e o Misael já tinham ido pra lá algumas vezes, então ela foi calmamente dirigindo. Foi constatado que foi a Mércia que foi dirigindo para aquele local, porque a posição do banco estava na posição da altura dela, e o banco do passageiro estava mais para trás, justamente na posição da altura do Misael, que era um cara alto. Então a perícia desvendou isso. O Misael disparou 2 tiros contra a Mércia. Um tiro foi no queixo, então ele conseguiu desfazer o maxilar da moça. A perícia fala que essa parte dela foi toda destruída. Ela tenta se defender e o segundo tiro atinge o braço dela. A Mércia desmaia, e é nesse momento que o Misael ele sai do carro e empurra o carro da Mércia na ribanceira. Por isso, das marcas do carro. Obviamente, ele tentando empurrar o carro, ficou lama no sapato dele. E o delegado Olim diz que o Misael ele trocava de terno, mas ele não trocava o sapato. Ele sempre ia com um sapato de saltinho da delegacia, toda vez ele tava com aquele sapato, e o delegado Olim reparou no sapato dele. E quando eles vão até a casa do Misael, eles pedem para ver o sapato dele. Por mais que o Misael lavou o sapato, foi constatado que tinha uma espécie de alga que só dava na represa de Nazaré Paulista. Então foi através do sapato dele que colocou ele naquele lugar, lá na represa de Nazaré Paulista. Não foi o tiro que matou a Mércia. Ela desmaiou apenas, e quando ela acordou debaixo da água, ela se afogou. Então a morte da Mércia foi por afogamento. Os peritos dizem que se o Misael tivesse empurrado o carro um pouquinho mais pro lado, eles jamais teriam localizado esse veículo. Eles só localizaram porque o carro ficou 6 metros submerso, mas ele engastalhou em um degrauzinho que tinha lá no fundo do rio. Então só por isso eles conseguiram localizar o carro. E muito possivelmente o Misael já sabia disso, que jogando o carro naquele lugar, jamais eles iriam localizar. Porque o Evandro ele já conhecia muito bem aquela área e ele passou isso pro Misael. O Evandro tinha alguns irmãos que moravam lá, numas chácaras que tinham lá próximo, e ele passou essa informação pro Misael. Acredita-se que por isso a ideia de desfazer do carro e da Mércia naquele local. Quando tudo isso é desvendado, eles dão um mandado de prisão pro Misael. Ele fica indignado, ele quer que todo mundo trate ele como advogado, doutor. O Olim entra nessa, chama ele de doutor Misael, começa a entrar na onda dele pra ganhar mais coisas. Ele diz que o Misael ele mentia tanto, mas tanto, que no dia que o Dr. Olim entrou dentro do carro dele e falou: Misael, faz todo o percurso que você fez,
porque eu tô aqui com o percurso do rastreador, ele suava tanto, o advogado dele já não tinha mais nó na gravata, de tão nervoso que ele ficava toda hora mexendo na gravata, porque o Misael tava mentindo de uma forma que todo mundo conseguia ver, e ele tentava ser o gostosão ainda. Até hoje o Misael, ele tem esse jeito soberba dele, ele reside num presídio onde é para ex-militares, então é uma cadeia estilo Tremembé, porém até um pouco mais luxuosa, porque são ex-militares que cometem atrocidades e merecem o melhor tratamento possível. Uma ironia gigante isso. O Misael, ele foi condenado a 20 anos de prisão no regime inicial fechado. Ele responde por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego do meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. O Evandro, ele foi condenado a 18 anos e 8 meses por homicídio duplamente qualificado. O Evandro, ele teve direito ao semiaberto em 2018, ou seja, desde 2018 o Evandro já tem aí o benefício do semiaberto. Ele volta para a cadeia somente para dormir. A família da Mércia, ela carrega o luto até hoje, você sente que eles carregam isso consigo. A mãe dela toma medicamentos até hoje. O pai dela é devastado por esse crime, ele ainda traz os traços da tristeza dele. Uma tia da Mércia, ela entrou em uma depressão tão profunda que ela morreu. Ela entrou em depressão, ficou muito tempo depressiva, cultivando esse sentimento e morreu. O Evandro e o Misael, eles acabaram com a família da Mércia. Eles não mataram só ela, matou uma família toda. Hoje o irmão da Mércia, ele é, se eu não me engano, candidato a vereador lá em Guarulhos. O crime da Mércia ocorreu em 2010 e naquela época não se falava tanto de crime passional, era somente homicídio. Hoje já se fala quando é um crime passional. O crime dela se encaixa nessa modalidade por conta de tudo que ocorreu. A família tenta deixar a imagem dela viva justamente para tentar combater o crime contra as mulheres. É uma coisa linda que eles fazem, é um trabalho maravilhoso que o irmão dela faz, que a mãe dela faz. É uma família que você sente a dor até hoje. E foi esse o caso brutal de hoje, dessa terça-feira. É um caso triste, é um caso que revolta pela soberba do assassino, pela forma metida que ele fala com o pessoal, pelo desdenho que ele faz do caso. Ele tenta colocar a Mércia como uma garota que vendia o corpo, e não uma profissional da área jurídica. Ele tenta falar que ela saia com ele por dinheiro, ou seja, ele tenta matar a vítima 2 vezes. É um cara que merece ficar todo o tempo do mundo na prisão. Infelizmente não temos a prisão perpétua e especula-se que dentro de 7 anos ele vai estar solto. Ou seja, esses 7 anos já estão correndo, né, desde quando ele foi preso. Ou seja, ele vai ter todos os benefícios que um assassino não deveria ter. É revoltante, eu sei que a gente fica muito chateado de ver que uma pessoa dessa tão horrível vai estar nas ruas daqui a uns dias. Já está praticamente, que é o Evandro, e a família da Mércia vai carregar sequelas pro resto da vida. Então, revolta. Crimes contra mulheres, contra crianças, enfim, crimes contra qualquer ser vivo, qualquer pessoa, gera muita revolta. E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender esse caso, que é um pouquinho difícil de entender a dinâmica do crime, de como ele foi estabelecido, mas foi feito com muito carinho, muita atenção e muito estudo. Não esquece de deixar o seu like se eu curtir, que isso vai me ajudar muito mesmo. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.